realmente, você não tem como fazer a avaliação física, mas dentro de alguns dados clínicos que você vai aprofundando, perguntando e cruzando exames que o paciente pode compartilhar para você os exames, inclusive na teleconsulta, mandar em PDF e você visualizar. Estou mandando agora um exame de imagem, estou mandando um exame de laboratorial. E aí você cruzar as informações. Algumas situações realmente é tudo bom senso. Se é um caso que necessite uma avaliação mais aprofundada, aí, lógico, você vai direcionar. Não, agora precisa somar com a avaliação física. Mas isso é mais o que eu vejo assim, a telemedicina para auxiliar. A gente não vai deixar de fazer o que a gente faz com a atuação médica. A gente vai auxiliar no sentido da pessoa não tem como se deslocar, está com limitação física, está em outro estado, e aí vai conduzindo. Sim. E na sua área, né, que é a endocrinologia também, e hoje também a nutrologia, né, a questão do acompanhamento do paciente ao longo do tempo é interessante, porque você pode fazer o telemonitoramento do paciente. Porque, por exemplo, um paciente que está adaptando um medicamento, por exemplo, trocou um medicamento da diabetes, né, tem que fazer ajuste de dose, ele pode estar fazendo consultas periódicas por telemedicina, intercalando com a presencial no acompanhamento ao longo do tempo, né? Ele pode ter um aparelho de glicose em casa e mandar os dados para você, né? Interagir contigo por videochamada. Acho que é bem interessante na área, né? Sim, em relação à obesidade, o que acontece em alguns pacientes? A dificuldade de ter consistência, que romper padrões e hábitos alimentares não é fácil, principalmente como a gente tem acesso a muitos alimentos inflamatórios que são prazerosos. O açúcar dá prazer, gordura, fritura. Então, você começar a romper isso, inserir novas estratégias, demanda um tempo de você adaptar. Então, é muito fácil ter recaídas. E aí, se você não tiver aquele acompanhamento, tirar as dúvidas, e aquelas conversas internas, que a gente, não, só hoje, é só um docinho, eu estressei, sabe, aquelas... A gente começa a ceder, e aí tem resultado no emagrecimento, começa a frustrar. Você tem uns que começam a ir bem durante a semana, aí chega o fim de semana, aí começa a dar a recaída. Não quer dizer que você vai se privar de tudo, mas quer dizer que você vai ser mais comedido. Porque se você vai bem durante a semana, alimentação adequada, atividade física, você vai tirar o fim de semana todo. Como tinha uma paciente, poxa, eu bebi um engradado de cerveja. Nossa, um engradado? Um engradado. Você já viu quanta caloria vazia você ingeriu? Aí você começa, olha, mas assim não vai ter. Você não vai atingir a sua meta de emagrecer. Então, com essa monitorização, a pessoa começa a estar mais ciente, e aí começa a diminuir essas falhas. E no diabetes também, porque, lógico, tirando o fato de ter alguma infecção, alguma outras coisas que vão impactar medicações, seja, mas às vezes ela, é só um doce. Eu já vi, tem consultório com os pacientes sabendo que tem a patologia, a doença, mesmo assim, ela muitas vezes comete alguns erros de querer comer algo que não vai auxiliar dentro do tratamento. Por mais que explique, mas é momento, às vezes tá ali, é festivo, a alimentação tem essa coisa de a gente socializar, confraternizar, tem o lado também de a gente ter um prazer, tem o lado emocional, poxa, eu comi a torta que a minha mãe fazia, a minha avó, e tem todo esse apelo. Só que a gente... exatamente. Só que o que é o bacana? Não quer dizer que você vai deixar de comer determinadas coisas, quer dizer que você vai limitar também. Ou fazer trocas melhores, né? Aquelas que têm menor índice glicêmico, para não impactar tanto na glicemia, comprometer seu diabetes. Não seja tão calóricos, para não comprometer tanto o resultado do emagrecimento. Que tudo é estratégia. Estratégia, e você ter os indicadores.
Na E obesidade, aí o que indicador a é a telemedicina pode balança. ajudar também, né? Porque Exatamente, ela vai você te... tendo o paciente sendo monitorado pelo médico, a médica que acompanha ele, faz com que ele procure seguir mais, né? E se ele tiver algum momento de dúvida, tem acesso ao profissional para ajudar ele, né? No telemonitoramento, né? Uhum, Certo. exatamente. Até estava vendo outro dia um estudo que foi feito em Minas Gerais. Eles tinham separado dois grupos de diabéticos, né, na atenção primária, e um grupo recebia telemonitoramento periódico e outro grupo só fazia as consultas em consultório, né, agendadas. Então, a consulta, o paciente passava em uma consulta esse mês e como ele estava estável, ele voltava numa consulta 3 meses depois, ou 6 meses, né? E os pacientes diabéticos que estavam sendo telemonitorados acabaram tendo melhores índices de hemoglobina glicada no final do estudo do que os pacientes que só faziam as consultas presenciais. Então, não quer dizer que era substituir a consulta presencial, mas o telemonitoramento foi uma maneira de dar um segmento mais próximo do paciente, né, em relação à questão do acompanhamento dele, da diabetes, dos hábitos de vida, mudança de estilo de vida, enfim, impactou, né, na hemoglobina glicada no final das contas. Então, Sim. na área do endócrino, né, e o controle da obesidade, eu acho que a telemedicina tem bastante aplicação, né? Sim, ela seria mais um recurso. Porque tudo aquilo que Mais você começa a acompanhar, você teve os indicadores, aquilo que você vai fazendo as mudanças gradativas, e você começa a uhum, perceber, assim, a longo prazo, realmente dá resultado. uhum, O que acontece muitas vezes quando a gente volta ao mesmo padrão, a mesmos erros, uhum, o mesmo comportamento, aí a sim, gente vai ter o mesmo resultado. certo. Descontroles.